Estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha de São Paulo. Agora, o jornalista Eduardo Scolese, da Folha de São Paulo, e o jornalista Marcos Sugarrara, da Rede TV, voltam a perguntar aos candidatos. Vejam as regras. O jornalista tem 30 segundos para perguntar. O candidato responde em 1 minuto e meio. O jornalista faz a réplica em 30 segundos e o candidato tem 1 minuto para a tréplica. A gente começa esse bloco com o Marcos Sugarrara, por favor. E a minha pergunta é para o candidato Daniel Coelho. O senhor trocou o PV pelo PSDB para disputar a Prefeitura do Recife, mas na campanha mantém as cores do acordo do Partido Verde. E na propaganda não mostra, o eleitor não vê a cara dos seus aliados, dos partidos aliados, e também dos políticos do seu próprio partido. Por que essa estratégia? O senhor teme que esses aliados, ao invés de ajudar, possam prejudicar a sua candidatura? Obrigado, Sugarrara. Candidato Daniel Coelho tem 1 minuto e meio para responder. De forma alguma. Tenho muito orgulho de estar disputando essa eleição no PSDB, partido que está confiando na renovação. Diferente de outras legendas que apresentam os mesmos nomes à cidade do Recife há décadas, o PSDB está olhando para o futuro. E a gente está fazendo isso, trazendo inclusive as bandeiras do partido. Não há nenhum momento a intenção de não mostrar o que é o PSDB e sua história. Fernando Henrique apareceu no nosso guia, teve lá, até porque a gente tem orgulho do que ele fez no país, é o presidente responsável pelo fim da inflação. Eu acho que o petista mais radical não vai poder reconhecer que o Plano Real ele foi bom para o Brasil e o fim da inflação foi bom para o Brasil. Da mesma forma que eu também não sou cego, eu não faço essa política de achar que meus adversários só erram, não. O Bolsa Família foi bom, tirou muita gente da miséria, mas o que a gente está olhando é para o futuro. Por isso que a gente traz esse verde na campanha, que é o verde da esperança, é o verde do nosso compromisso ambiental, é o verde de uma plataforma que está sendo apresentada na cidade do Recife, que nada tem a ver com essa política que foi praticada até hoje. É o verde da sustentabilidade, é o verde de uma cidade que precisa voltar a dialogar sobre o seu crescimento urbano. Nós não podemos continuar verticalizando a cidade de forma maluca, nós precisamos olhar para novas fronteiras imobiliárias, precisamos tratar as áreas verdes com mais carinho, ou seja, esse verde ele traz um conceito de cidade, um conceito ideológico, e é por isso que ele está sendo tão bem percebido. A gente tem muito orgulho do que a gente está construindo. Pela primeira vez, a população do Recife está tendo a oportunidade de romper com um ciclo de 50 anos de poder. Se a gente olhar para trás, vai ver que são as mesmas pessoas, os mesmos grupos, governando o Recife e Pernambuco há tantos anos. Obrigado, candidato. Agora o Sugarrara tem 30 segundos de réplica. Bom, candidato, o senhor já foi vereador, é deputado estadual, mas não tem experiência em gestão no Poder Executivo. Não é uma falta grave para quem pretende administrar uma cidade do tamanho do Recife? Obrigado, Sugarrara. Candidato Daniel, só tem 1 minuto. Eu sou administrador formado pela Universidade de Pernambuco, tenho um mestrado em administração na Inglaterra, tenho uma formação acadêmica sólida, experiência como administrador na iniciativa privada, iniciei uma carreira com muito sucesso nessa área, tenho experiência como parlamentar. Fui vereador da cidade do Recife 2 vezes, conheço as 66 áreas de ZEIS, as 66 comunidades carentes do Recife, tenho a sensibilidade para entender os problemas do povo do Recife. Deputado estadual eleito sem apoio formal das grandes estruturas, não teve apoio de um prefeito. O meu apoio foi das pessoas simples, do João, da Maria, do José, do cidadão de Pernambuco que entendeu que era importante ter um deputado estadual independente. E hoje faço uma campanha de prefeito do Recife com a certeza que não só tenho experiência, mas tenho a capacidade para liderar essa cidade para uma nova política. Tenho a sensibilidade social, tenho a capacidade de enxergar e conhecer os problemas da cidade do Recife. O Recife está precisando, mais do que nunca, de um líder político, de alguém com visão de futuro que traga as ideias e experiências mais modernas do planeta para aqui, para a cidade do Recife, para a gente trazer novas soluções para os antigos problemas que eles... Obrigado, candidato. Agora o Eduardo Scolese faz a pergunta. A minha pergunta é para o candidato Mendonça Filho. Candidato, a última pesquisa Datafolha aqui no Recife mostrou o senhor liderando o índice de rejeição. Como explicar um índice de 29%? Obrigado, Scolese. Candidato, 1 minuto e meio para o senhor. Bom, Eduardo, na verdade, o índice de rejeição ele é muito indicado também pelo nível de conhecimento. Os 2 candidatos mais conhecidos na cidade sou eu e o candidato Humberto Costa, e os 2 estão rigorosamente empatados do ponto de vista estatístico na pesquisa do Datafolha. Eu acho que não é relevante. A gente já teve a posição de mostrar claramente as nossas propostas para a cidade do Recife. Essa é a preocupação principal do eleitor da capital pernambucana. A gente tem mostrado a nossa mensagem, o nosso compromisso, por exemplo, com relação à educação, que já foi fortemente criticado há pouco,
porque coloca a cidade do Recife entre as piores do Brasil nas capitais em termos de qualidade de educação. Nós vamos implantar aqui, por exemplo, o projeto de escola em tempo integral, que experimentamos no governo, deixamos 20 escolas em funcionamento à época que eu era governador e pretendemos trazer essa experiência para o nível local da cidade do Recife. E, ao mesmo tempo, ampliar também a rede de atendimento de creches. Então, eu acho que a linha de ação da nossa campanha tem que ser essa, de proposição, de propostas concretas que atendam à demanda do cidadão recifense. Ao mesmo tempo, fazendo as colocações críticas com relação ao descuido com a cidade, a forma como o Recife tem sido governado na administração PT-PSB. Eu não estou preocupado com o índice de rejeição. Obrigado, candidato. Agora os colegas têm 30 segundos de réplica. Candidato, a coligação que sustenta a sua candidatura é formada por poucos partidos. Caso o senhor seja eleito, qual que é o plano do senhor para formar uma base na Câmara Municipal? E se, no que depender do senhor, essa Câmara Municipal vai ter autonomia ou vai ficar andando a reboque do Executivo? Obrigado, colegas. Agora o candidato tem 1 minuto. Nosso histórico político é um histórico de participação no Legislativo, como 2 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, e nós não vamos ter nenhuma dificuldade de tocar a gestão da Prefeitura da cidade do Recife com relação ao papel da Câmara de Vereadores. O papel da Câmara de Vereadores, evidentemente, é apreciar as mensagens e projetos encaminhados pelo Executivo para aprovar aquilo que for relevante e rejeitar aquilo que, no entendimento dos vereadores, deve ser rejeitado. A minha missão como prefeito será, naturalmente, tocar as prioridades para o município. Por exemplo, uma das primeiras providências que eu vou adotar como prefeito é rever a imposição de aumento abusivo com relação ao IPTU praticado pela gestão do PT e PSB para mais de 6 mil residências na nossa cidade. E eu tenho certeza que, por exemplo, a Câmara de Vereadores não vai se furtar a reavaliar essa proposta danosa que foi praticada pelo PT e pelo PSB. Obrigado, no Recife. Candidato Mendonça Filho. Seu tempo acabou agora. O Marcos Sugahara é quem faz a pergunta. Bom, minha pergunta é para o candidato Geraldo Júlio. A sua candidatura encerra uma parceria de 12 anos do seu partido, o PSB, com o PT. Como será governar em atrito com o Palácio do Planalto e, em especial, com o ex-presidente Lula? E se o senhor acredita que esse atrito possa ter alguma influência nesse resultado da última pesquisa que indica que o seu índice de rejeição triplicou? Obrigado, Sugahara. Candidato Geraldo Júlio tem 1 minuto e meio. Bem, Marcos, eu sou o candidato com o menor índice de rejeição entre todos os candidatos e não há atrito nenhum com o Palácio do Planalto. Os 14 partidos que me apoiam, todos eles são partidos da base da presidenta Dilma. São partidos que sempre apoiaram o presidente Lula e apoiam a presidenta Dilma, assim como apoiam também aqui em Pernambuco o governo do governador Eduardo Campos. O que estamos discutindo aqui é uma questão local. O PT local não conseguiu se unir, não teve condições de colocar uma candidatura competitiva e 14 partidos que fazem a Frente Popular decidiram se unir em torno de um objetivo, o objetivo de colocar o Recife no ritmo de Pernambuco. O Brasil está avançando muito, avançou com o presidente Lula, vem avançando com a presidenta Dilma. Pernambuco tem sido transformado pelo governador Eduardo Campos e por todas as forças que o apoiam. E aqui no Recife a gente precisa aproveitar esse momento. Então, essa unidade de 14 partidos, de muitas lideranças, todas elas se juntaram e escolheram entre 4 nomes que foram colocados, e eu tive muito orgulho de poder ser escolhido por esses 14 partidos. Vamos governar junto com a presidenta Dilma, junto com o governador Eduardo Campos, e transformar o Recife, construir esse novo Recife que eu tenho visto nos olhos das pessoas, uma esperança da vida melhorar muito aqui no Recife. Como secretário, eu tive a oportunidade de captar muitos recursos no governo Lula e também no governo Dilma. Milhões de reais, muito mais, por exemplo, do que a Prefeitura do Recife conseguiu. Então, vamos ter uma parceria muito boa com a presidenta Dilma e uma parceria também muito boa com o governador Eduardo Campos, com essa ampla base de apoio de 14 partidos que estão conosco. Obrigado, candidato Geraldo Júlio. Agora o Sugahara tem 30 segundos. Bom, Pernambuco cresceu muito, né, nessa parceria do presidente Lula, do ex-presidente Lula com o governador Eduardo Campos. O senhor está dizendo que não existe ruptura, mas o senhor está disputando a prefeitura contra o PT. Então, eu digo, isso aí pode prejudicar o desenvolvimento econômico do Estado? Pode significar um retrocesso no que já foi conquistado? Obrigado, Sugahara. Agora o candidato Geraldo Júlio tem 1 minuto de tréplica. De maneira nenhuma. Como eu disse, os 14 partidos que me apoiam são da base da presidenta Dilma. E nós vamos continuar fazendo parcerias, sejam as parcerias com o governo federal, sejam as parcerias com o governo do Estado. É por isso que a gente tem um programa de governo tão completo, porque a gente conta e sabe
que o governo federal, o presidente Dilma, quer melhorar muito a vida no Recife e tem ações e recursos para isso. Assim como o governador Eduardo Campos, que também quer melhorar a vida no Recife e tem recursos para isso também. Por isso, nós temos projetos. Nós somos de gestão, sabemos captar recursos, fazer o projeto, onde é que está a linha de financiamento, aonde é que vai buscar o dinheiro, como é que faz para vencer os gargalos e as soluções. Esse é o nosso trabalho. É por isso que nós fomos escolhidos, para o Recife aproveitar esse momento em parceria com o governo federal da presidenta Dilma, que vem fazendo um governo aprovado pelos brasileiros, com o governo do governador Eduardo Campos, que vem fazendo um governo aprovado por 90% dos pernambucanos e também dos recifenses, e nós temos certezas que estamos confiantes na vitória, que vamos poder fazer essas parcerias e melhorar muito a vida. Obrigado, candidato Geraldo Júlio. Agora o Eduardo Scolese faz a pergunta. A minha pergunta é para o candidato Humberto Costa. Candidato, um dos seus coordenadores de campanha disse recentemente que o julgamento do Mensalão tem atrapalhado a sua candidatura. O senhor concorda com ele? Candidato Humberto Costa, 1 minuto e meio. Não concordo. Eu não tenho nada a ver com tudo o que aconteceu em relação ao Mensalão. Esse assunto é um assunto que está entregue à Justiça, e a Justiça é que está decidindo se as pessoas são inocentes ou não são. Aliás, foi no governo Lula que essas coisas puderam vir à tona. A Polícia Federal tem autonomia para investigar, o Parlamento investiga com liberdade, o Ministério Público. 8 dos 11 ministros que estão julgando esse caso lá no Supremo foram indicados pelo presidente Dilma e pela presidenta Lula. O procurador que fez a denúncia e pela presidenta Dilma. O procurador que fez a denúncia também foi indicado por Dilma e, como tal, nós respeitamos aquilo que está sendo julgado e definido lá. Porém, isso não traz nenhuma repercussão sobre a nossa candidatura, até porque o povo já julgou essa questão quando reelegeu o presidente Lula em 2006 e elegeu a presidenta Dilma em 2010. Portanto, nós vivemos um regime democrático, nunca se teve tanta liberdade nesse país e autonomia entre os diversos poderes, e por essa razão é que nós estamos acompanhando com transparência esse caso. Não é o que acontecia anteriormente. Quantos casos, como a privatização da telecomunicação no Brasil, não tiveram qualquer tipo de apuração, jamais foram a julgamento? Exatamente porque o nosso espírito é o espírito da democracia, é o espírito da luta pela ética e pela liberdade no Brasil. Obrigado, candidato Humberto Costa. Agora o Scolese tem 30 segundos de réplica. Candidato, os eleitores acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao Mensalão estão cientes agora da condenação do ex-deputado petista João Paulo Cunha, a decisão também sobre desvio de dinheiro público do Banco do Brasil. Isso, de alguma forma, o senhor não acha que pode afetar, aumentar a rejeição do senhor na campanha, enfim, influenciar a decisão do eleitor na hora do voto? Obrigado, Scolese. Candidato Humberto Costa tem 1 minuto. Não acredito, até porque a população nessa eleição tem um desejo de mudança. E a principal mudança que a população vê é nós termos alguém experiente para governar a cidade do Recife. Ela quer discutir os problemas da nossa cidade, discutir quem vai melhorar a saúde, a educação, a proposta de habitação, a situação dos morros, e eu tenho, humildemente, essa possibilidade de fazer isso. Não sou arrogante como outros aqui que vomitam números e se mostram profundamente agressivos nas suas colocações, mas, pelo contrário, eu tenho uma história. Eu fui secretário de Saúde do Recife, fui secretário de Estado de Eduardo Campos, fui ministro da Saúde do presidente Lula, vereador, deputado estadual, deputado federal, sou hoje senador. Então, eu reúno as condições para exatamente nós fazermos com que o Recife possa avançar, possa melhorar, e é isso que a população vai julgar. É a capacidade que cada um tem de melhorar a nossa cidade. Obrigado, candidato Humberto Costa. Chegamos ao final do 4º bloco. O debate Rede TV Folha de São Paulo volta daqui a pouco com as considerações finais dos candidatos a prefeito de Recife.